A paz do Senhor, amados, estamos juntos. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro, e eu quero compartilhar a palavra com você, uma palavra que veio do trono do Senhor para minha vida e da sua, e eu gostaria que ela penetrasse o seu coração como uma espada muito afiada e que ela realmente viesse fazer divisão nos nossos corações e também com a calmaria de uma boa semente que vem numa terra adubada, ela venha produzir muito fruto em nós. E hoje eu gostaria de falar com você sobre um tema que vira e mexe algumas pessoas me perguntam e eu acho muito tremendo que às vezes é difícil de explicar sobre ele, que é sobre, pastora, como é que eu sei que eu estou ouvindo a voz de Deus? Como ouvir, talvez, a pergunta seja essa, como ouvir a voz de Deus? E às vezes eu vejo tantas pessoas, e é interessante que muitas vezes as pessoas passam muitos anos na sua caminhada cristã sem ter a certeza de que estão realmente ouvindo a voz de Deus, que estão ouvindo Deus falar com elas. E em contrapartida, existem outras pessoas que parece que é só fazer uma ligação, que é usar o WhatsApp, né? Que Deus está respondendo qualquer pergunta que elas façam. É muito simples a sua comunicação com Deus e que parece até mesmo banal. Parece que, afinal de contas, Deus, hoje eu coloco cor-de-rosa ou azul? Senhor, hoje eu como banana ou maçã? E de que Deus, ele tá aí respondendo esse tipo de pergunta, esse tipo de questão, como se ele se realmente fosse desse tipo de ordem, né? E fica uma coisa meio fútil pra gente entender que Deus fica nessa comunicação. Ah, Deus me disse, Deus falou comigo, Deus tocou no meu coração. E nessa coisa de envolver o nome de Deus para tudo e qualquer intenção do coração do próprio homem. E muitas pessoas, ao ouvir esse tipo de conversa do cristão, principalmente, acabam por ridicularizar o nome de Deus. Acabam por ridicularizar muitas vezes aqueles que estão realmente sendo usados por Deus e que têm uma resposta de Deus para a sua vida. Então hoje eu gostaria de tentar trazer para você uma resposta do Senhor para quando você ouvir a sua voz, para que você o reconheça e para que você talvez trilhe um caminho em que você não tenha dúvida de quando ele falar com você. Eu vejo sempre então dois tipos de pessoas, né? Aqueles que nunca conseguem identificar quando Deus está falando com eles e eles precisam sempre de mais alguém. Então eles pedem para o pastor orar, eles pedem para os intercessores orar, eles pedem para o profeta confirmar, eles pedem uma palavra, eles ficam ligando para pastor e para profeta, tira uma palavra. Gente, isso é horrível, é como se fizessem a Bíblia virar uma cartomancia, né? E Deus jamais iria se propor a esse tipo de serviço, porque eles mesmos não têm convicção daquilo que Deus fala com eles. Então eles precisam da validação daquilo que eles acham que ouviram. E existe um outro grupo que ouve demais, que tudo eles ouvem e Deus falou com eles. Deus falou comigo, que Deus falou comigo, que eu senti no meu coração, porque Deus me mostrou, porque eu ouvi, porque Deus, né? Tudo Deus falou e Deus mostrou. E até você pode se sentir até mal, porque Deus mostra tanto para ele e não mostra nada para você, que talvez tenha algo errado com você. E eu quero talvez te encorajar hoje dizendo não tem nada errado com você. Talvez tenha algo errado com ele, tá vendo demais, ouvindo demais. Porque sinceramente, eu não vejo nas escrituras Deus se metendo nesse tipo de alçada. E você vai ver que esses que muito Deus fala ou diz que fala, eles acabam se enrolando lá na frente, porque Deus me mostrou, Deus falou, Deus não sei o que, aí você vai ver que lá não é nada daquilo, porque acontece tudo diferente daquilo que ele disse.
e aí as obras da carne são manifestas e elas acabam sendo manifestas mesmo, porque não é bem daquele jeito que as coisas haviam sido ditas. Então, nós precisamos encontrar o meio do caminho. E é muito interessante que no meio disso tudo existem muitas vozes. Como eu vou discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que eu escuto? Tem as vozes do próprio mundo, as vozes da televisão, as vozes das pregações que eu escuto, as vozes dos cientistas, as vozes dos demônios, as vozes espirituais. Então, são muitas vozes. Tem estudos que apontam que nós falamos conosco mesmo em pensamento mais de 120 palavras por minuto. Você tem ideia do que é isso? Que você fala com você mesmo, dentro da sua cabecinha aí, mais de 120 palavras por minuto. Eu devo falar umas 240, porque a minha mente trabalha muito depressa e às vezes eu até me perco dentro de mim, de tanta coisa que passa aqui na minha mente. E você deve ser assim. Você tá cozinhando, você tá pensando em alguma coisa. Você tá tomando banho, você tá pensando em alguma outra coisa. E você tá falando com você o tempo todo. E isso muitas vezes nos atrapalha de identificar e ouvir a voz de Deus. Fora a televisão ligada, o som ligado, as músicas, as pregações, os filhos, todo o resto. Aí, o versículo 33, a parte A do versículo 33 de 1 Coríntios 14, está escrito assim: porque Deus não é Deus de confusão. Vamos ler de novo? O versículo 32 primeiro. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Isso que a gente vê, que zumba por aí, das pessoas dizendo que não, Deus se apoderou de mim, o Espírito se apoderou de mim, e a pessoa ficou sem conseguir se conter. Isso não é verdade, porque a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta. E aí, na sequência disso, ele diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Deus, quando ele falar com você, não vai gerar dúvida, não vai gerar confusão no seu coração. Você não vai ficar, opa, mas Deus falou isso para mim e através do fulano Deus falou aquele outro. Não. Deus é Deus de paz, ele não é Deus de confusão. Você está trazendo confusão para o seu coração, está deixando você desconfortável, você está de alguma forma trazendo você para uma situação árida. Não é de Deus. Pode ter certeza disso. Eu afirmo isso com convicção. Porque a palavra me garante que Deus, ele não é Deus de confusão, mas pelo contrário, ele é Deus de paz. E o que nós mais vemos hoje são pessoas confusas. Por quê? Porque habitamos no meio de informações demais. Nós recebemos muitas informações, né? Você tá aqui, mas você recebe informações do Oriente Médio, dos Estados Unidos, da China, descobertas de vacinas, descobertas de doenças, descobertas tecnológicas. Ah, porque a artista casou lá no Japão, porque o outro casou lá no Reino Unido, porque a rainha da Inglaterra. E você tá sabendo aqui. É um bombardeio de informações e que acabam perturbando a nossa mente. O ataque no Oriente Médio. Isso perturba a nossa mente e vai nos deixando cada vez mais confusos. E que na época do nosso bisavô era muito mais fácil. Por quê? Porque eles não recebiam esse tipo de notícia. Eles não recebiam esse tipo de informação na velocidade que nós recebemos. O que nós recebemos de informações em um mês, eles recebiam em um ano. Então isso para que eles pudessem gerir
as informações e decidir acerca daquilo que eles estavam recebendo de informação era muito mais fácil, mas nós não. Nós recebemos a notícia e temos que decidir o que nós vamos fazer com ela. Você recebe a notícia e você tem que decidir o que você vai fazer com essa notícia. E eu estou te perguntando hoje, Deus está falando com você. Qual é a sua decisão acerca daquilo que Ele está falando com você? Não, mas eu não sei se Deus falou comigo. Eu estou te dizendo, Ele está falando com você agora. Qual é a decisão que você vai tomar acerca disso? Você vai mais uma vez protelar a decisão de servir o Senhor? Você vai mais uma vez protelar a decisão de orar, de se batizar, a decisão de se casar, a decisão de colocar o seu altar em dia? Você vai mais uma vez fingir que Deus não está falando com você, que essa voz não é do Senhor? Você vai mais uma vez adiar os planos do Senhor para a sua vida porque você diz que não entende o plano dele para você? Nós estamos chegando num tempo, irmãos, em que o Senhor vai separar o joio do trigo. Não dá mais para viver no meio de hipócritas. O Senhor conhece os seus e o Senhor os chama pelo nome. E o Senhor está chamando os seus filhos para decisão. O Senhor chamou você, o Senhor tem falado com você. O Senhor tem falado no teu espírito. O Senhor tem falado com você de maneira audível. O Senhor tem falado com você em sonhos. O Senhor tem falado com você através do profeta. Por que é que você não obedece à voz do Senhor? Nós só seremos bem-sucedidos na nossa vida quando aprendermos verdadeiramente obedecer e ouvir aquilo que o Senhor tem falado conosco. Abra aí a sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Lá nós vamos ver profeta Elias. E eu já usei a vida do profeta Elias para pregar inúmeras vezes aqui. Tem várias pregações que você pode assistir aqui, onde eu usei a vida do profeta Elias como exemplo de ministrações e belas ministrações do Senhor. E aqui, o anjo fala com o profeta Elias, dizendo assim, olha, saia, versículo 11, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Foi dada uma ordem, foi falado com ele. Saia de onde você está e vai para o monte, que o Senhor vai falar com você lá. Elias estava onde? Na caverna. Elias tinha ido se esconder na caverna porque ele estava frustrado, porque ele tinha se decepcionado, porque ele estava confuso, com medo, ele estava fugindo. E nós sabemos que o medo nos paralisa, o medo nos impede de ver a mão de Deus, o medo nos impede de ver que aquela situação é momentânea e que ela vai acabar e que Deus é Deus da nossa vida. O medo nos impede de ver que nós profetizamos aquele momento na nossa vida e ele estava sendo impedido de ver que ele tinha profetizado a seca e que também ele ia profetizar o tempo da chuva novamente naquela terra. Mas ele estava com medo e isso fez com que ele fosse para a caverna. Ele estava frustrado. O que é normal, o que acontece, pode acontecer com qualquer um chamado pelo Senhor. O que pode acontecer com qualquer grande homem de Deus e mulher de Deus chamado pelo Senhor. Não pense que você é imune. Pode acontecer com você, comigo. Ninguém está isento a nada disso. Nem mesmo aqueles que têm grande intimidade com o Senhor, como foi no caso de Elias. Mas o Senhor chamou ele para fora. E aí está escrito assim: eis que o Senhor estava passando. E um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Mas o Senhor, depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor
não estava no fogo. Veja, aconteceu coisas extraordinárias ali naquele monte. Veio o vento forte, mas o Senhor não estava no vento forte. Veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E desceu fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Aconteceram coisas extraordinárias ali. Mas assim, a palavra diz que o Senhor não estava em nenhuma delas. Vai acontecer talvez coisas muito extraordinárias na sua vida e você vai tentar falar, não, mas Deus não fala comigo. E aí aconteceu algo e depois do fogo veio o som de um suave sussurro. A tradução do hebraico diz que é um pequeno silêncio. Som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Ele só saiu quando ele ouviu o silêncio. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? O Senhor manda a gente sair, mas a gente talvez não está obedecendo a voz dele. E aí acontecem muitas coisas extraordinárias e a gente ainda tem medo, porque afinal de contas é extraordinário demais para nós. E Deus vem com um suave sussurro, no silêncio, na calmaria, e Ele fala conosco. O que é que nós estamos fazendo aqui ainda? O que é que você ainda está fazendo aí? No meio do silêncio, da calmaria, quando você sossegar o seu coração, Deus vai falar com você. E você não vai ter dúvida alguma de que é a voz de Deus que está falando contigo. Você vai se levantar, você vai sair da caverna, seja ela qual for a caverna, qual for a dificuldade. E você vai estar pronto para ouvir a voz de Deus e principalmente para obedecer a voz de Deus. Porque como está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 33, parte A, Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando Ele falar com você, não vai de forma alguma trazer dúvida para o seu coração, mas você vai ter certeza de que Ele falou com você. Você vai ter a segurança de que o seu Deus está falando com você e o seu espírito vai encontrar a perfeita e plena paz para distinguir que aquela voz é a voz de Deus. Que Ele está falando com o seu espírito e que não é a sua própria voz ou a sua própria mente, mas é a voz de Deus falando talvez na sua mente ou audível falando com você ou no seu sonho falando com você. E não são sonhos carnais, porque Ele pode usar um profeta depois para confirmar o sonho que você teve. Não subestime a voz de Deus. Ele fala como Ele quiser. Não encaixote Deus. Ele fala da maneira que Ele quiser, usando a forma que Ele quiser. Ele é Deus. Deus, Ele não é Deus de confusão e nunca será. Fique em paz. Não queira descobrir a metodologia de Deus para falar com o homem. Ele simplesmente fala. Ele só não fala no meio da confusão. Ele espera você se acalmar. E como um sussurro, no meio ao silêncio, Ele vem para falar com você. Ele manda o vento, Ele manda o fogo, Ele manda o terremoto, mas depois Ele vem como um sussurro, para que você sinta segurança de ouvi-lo falar com você. Não há limite para Deus falar, não há tempo que Deus não fale, Deus não está preso ao relógio, Deus não está preso à cronologia, Ele fala e Ele fala com os homens, porque Ele os ama. O Senhor te ama, Ele quer falar contigo e principalmente guarde isso no seu coração. Ele é Deus de paz. Não deixe que ninguém confunda você com essa palavra. Não deixe que ninguém engane você. O Senhor tem paz para a sua vida e que essa paz
venha em todo tempo reger a sua existência. Que você ouça a voz de Deus. E se você ainda não ouviu, permaneça na posição, porque Ele vai falar. Acalme o seu coração, porque é no meio da calmaria que o Senhor vai falar contigo. Deus não compete com a confusão. Ele espera você se acalmar e aí Ele fala com você. Amém. Ósculo Santo, que Deus te abençoe. Deixe seu comentário, curta aqui o vídeo se foi bênção na sua vida e principalmente compartilhe com mais alguém. Deus te abençoe. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.